Boa noite, senhor presidente. Na figura do senhor presidente, eu digo boa noite a toda a mesa aqui. Senhores vereadores, boa noite. Senhora vereadora, população aqui presente, quem posteriormente nos assistirá pela internet, quem está assistindo agora também, muito boa noite. Eu falo hoje em nome do Movimento Cidadania em Ação, que há mais ou menos um ano atrás, algumas pessoas se reuniram pela internet, particularmente pelo Facebook, e decidiram montar um movimento que fosse trazer aí os anseios da cidade de Cambé, aquelas situações onde nós, como pessoas, sentimos sofrimentos e também alegrias. Nós, no momento, no ano passado, quando a gente criou o movimento, nós tínhamos ali em torno de 15 a 20 pessoas que se reunia todos os 15 dias, de 15 em 15 dias. Passamos a fazer isso durante todo esse ano. Nós tivemos aí várias reuniões entre essas 15 a 20 pessoas nas casas das próprias pessoas, que cedia aí a sua casa para a gente poder conversar sobre a cidade, fazer levantamentos sobre a saúde, sobre os acontecimentos que aqui estão. Então, mais ou menos, eu vou passar um feedback em relação a esse movimento, que quando a gente começou, logo um assunto polêmico que estava aqui na casa, e não era um assunto novo, mas era um assunto antigo, né? Que era a dação de terrenos para pagar dívida aí com o Instituto de Previdência. Isso, nós fizemos algumas manifestações em loco, fomos aí em alguns lugares que foram feitas essas doações e nos manifestamos lá pacificamente. Quero dizer também que o nosso movimento, ele é um movimento pacífico, é um movimento que prega aí ajudar a sociedade a resolver os problemas junto com os constituídos, eleitos aí pelo povo, mas nós somos o povo também. Depois nós trabalhamos aí também na questão do transporte público, né? Fizemos aí uma manifestação do transporte público junto com o pessoal também do Passe Livre, reivindicando aí a questão do transporte público, a licitação, né? Que não saiu, foi prometida para até 11 de setembro, se eu não me engano, tá? Tá lá no site da prefeitura que ia fazer essa licitação. A questão do terminal urbano, né? Trabalhamos também na questão da saúde aí, fazendo levantamentos de quantos médicos deveria ter uma cidade com 100 mil habitantes, fazendo esses questionamentos aí, junto com os vereadores, junto com os executivos e assim por diante, e também com a população, discutindo isso com a população, né? Questionávamos muito a não inauguração da UPA, por fim, inaugurou a UPA, né? Na inauguração da UPA, questionávamos também a inauguração sem médico, sem pediatra, tirando o pediatra lá do 24 horas, trazendo para cá. Então, foi tudo uma questão entre o movimento, a sociedade e a casa aqui, que nos acolhe sempre, toda vez que nós estamos aqui, a casa nos acolhe bem. Na questão da UPA, na questão da Santa Casa, também nos manifestamos junto com o pessoal da Santa Casa, nos manifestamos aqui também em relação ao posto 24 horas. Aí você pegar a saúde, você vai ver que a saúde, o tempo não vai dar, né? A saúde é uma coisa que vai demandando, né? Mas a gente vê que são assuntos recorrentes, né? Eles vão e voltam, eles vão e voltam. Não se resolve, não põe um ponto final na situação, né? Até aparentemente parece que são assuntos proibidos. Não tem funk proibidão? Tem alguns assuntos aqui em Cambé que são proibidos, de você levar numa certa discussão. E acho que vou ter que ter uma próxima ocasião, me dá mais um minuto. E a gente quer discutir isso. O que nos motiva a discutir isso?
nós não somos constituídos os vereadores, mas nós somos a população. Uma certa população. Hoje o nosso Facebook está em torno de quase 2.000 em um e, se eu não me engano, 1.600 em outro. As pessoas que querem, e ninguém lá fica fazendo lobby de, se registra aí, se cadastra aí. São pessoas da população que querem saber sobre notícias, sobre algumas situações. O que nos motiva é que um dia a gente vai ver a sociedade aqui em Cambé organizada. É fazer, não tem? Os vereadores, tem aí o prefeito, tem aí o Ministério Público, tem o Executivo, o Legislativo e assim por diante. Nós queremos que a sociedade assuma o seu papel aqui também. Não fragmentada, mas que ela tenha seu espaço. E hoje a palavra de ordem... Mais um minuto para terminar, então, por favor, Carlos. Eu prometo que eu finalizo. E hoje a palavra de ordem nossa é transparência. Não a transparência só de números, mas a transparência das atitudes, tanto do Legislativo, quanto do Executivo, e a nossa também transparência com a população, aquela que está nos recebendo lá também. Então, o que a gente precisa é trabalhar nessa questão da transparência. E nós não somos nem de comando de situação de oposição. Somos pessoas que se reúnem para poder discutir a situação. Eu acho que nós tínhamos que chegar no número de médicos na cidade de Cambé. Eu acho que nós tínhamos que chegar no número ideal aqui de policiais. Eu acho que nós tínhamos que chegar para a gente saber se nós estamos bem ou ruim. Hoje não se sabe. Qualquer um que falar aí hoje não sabe como que está. E nós tínhamos que fechar esse ano dessa forma. Ir para frente. Eu agradeço. Obrigado. Nós que agradecemos a participação, Carlos Salles, na nossa tribuna livre. Muito obrigado. E a palavra está livre às senhoras e senhores vereadores pelo prazo de até 3 minutos, para que se desejarem se manifestarem a respeito do que foi tratado na tribuna livre desta casa pelo senhor Carlos Salles. A palavra está livre. Palavra, presidente. Palavra, vereador Conrado Scheller. Boa noite, presidente, vereadoras, público aqui presente, internautas, telespectadores, canal 36, Folha de Cambé, toda a imprensa presente. O Carlos falou muito bem do movimento que começou tímido e foi ganhando mais espaço na sociedade e adquirindo cada dia mais membros e pessoas que voluntariamente, aderem a esse movimento. Penso que não existe nenhuma batalha fácil quando se trata de política. Fazer política, todo mundo faz, O termo política, ele foi deturpado em razão dos políticos corruptos, que entram na política para roubar, para se perpetuar no poder, para ter favores pessoais. Agora, a política bem feita é o que garante o hospital em dia, é o que garante a rua limpa, é o que garante toda a infraestrutura que se constrói numa cidade, e a manutenção dessa estrutura é feita por quê? Por políticos que se candidatam, são eleitos e acabam fazendo política. E essa semana, até conversando com algumas autoridades do município, e eu estava dizendo e comentei de Cidadania em Ação, da luta de vocês pela transparência, e tenho certeza que nessa casa vocês sempre vão contar com as portas abertas, como sempre encontraram, tanto quando eu era presidente, agora quanto o Eliseu, presidente, também sempre encontra as portas abertas, e falando que, mas é um grupo do lado A, o grupo do lado B, e eu penso que todo mundo faz política, a oposição faz política, a situação faz política, e é assim que funciona a situação. Eu penso que eu estou fazendo política para dar transparência, não sei se todos fazem política para ter transparência do ato público. Então eu faço política no sentido de atender o que a comunidade está pedindo. Agradeço a presença desde já do vereador Irineu Defende, ex-vereador dessa casa, vereador atuante, muito nos honra com a sua presença, Irineu. Seja bem-vindo sempre. Mas parabéns ao grupo, tomara que surjam mais grupos e mais pessoas que queiram também participar da política, porque só a Câmara de Vereadores não consegue atingir o objetivo da fiscalização dos atos do Executivo. Nós tivemos alguns outros movimentos também que se perderam no caminho, não sei onde foi parar. Até o nosso amigo que veio discursar aqui um tempo atrás, desapareceu.
acho que está se qualificando para voltar, para fazer um trabalho melhor, né? Deus abençoe que ele não tenha sido ameaçado ou corrompido, porque o que faz uma pessoa desistir dos seus sonhos é isso, ou medo ou corrupção, né? Ou senão não estava com aquela intenção toda também de ajudar. Mas penso que é um movimento super importante e que não vai mudar a Cambé do dia para a noite, mas com certeza já deu a sua contribuição em todos os casos que o Carlos falou aqui, falou muito bem, né, de ações que nós esperamos que aconteça ainda, não para satisfazer o grupo, mas para satisfazer o que a comunidade cambiense precisa. Obrigado, vereador Conrado. Palavra, vereador Cecílio. tá muito. Boa noite, presidente. Boa noite, Nilson, nosso novo diretor. Cumprimentar a Elisandra, a Estela, os colegas vereadores, a comunidade presente, saudar também o vereador, ex-vereador Irineu Defende, que por 3 mandatos foi vereador nesta casa. O Carlos Salles, eu acho que ele gostaria de falar e não deu tempo, não se falou também, não foi com tanta ênfase, que o movimento está de aniversário, né? Fez 1 ano, né? E está presente aqui várias pessoas que participam junto com o Carlos Salles, e a gente quer parabenizar vocês, dizer que toda discussão que vocês trazem para cá ajuda a gente, dá subsídio. A semana passada esteve aqui a Estela, passou requerimento, solicitou também a questão da Santa Casa, o que a gente estava fazendo, né? Ela até deu uma sugestão, mas pelo regimento não era possível fazer aquela moção daquela forma, mas enfim, esteve aqui, cobrou, né? Você citou a questão da Santa Casa, a questão da saúde, do 24 horas, da questão do transporte coletivo, são as demandas que o município tem. E é evidente que um movimento, uma organização, assim como nós também, a gente não acerta em tudo. Algumas coisas a gente pensa, planeja para fazer de um jeito, às vezes sai de outro, e acho que é importante de tudo isso que vai tirando lição de aperfeiçoamento. Tem também a questão do enfrentamento, não é fácil fazer esse controle social tão falado, tão explanado na nossa Constituição, e quando na prática a gente vai fazer isso, não é tão fácil. O poder, você falou a questão da transparência, por mais que a lei exija que exista transparência, hoje ainda existe muitas coisas no serviço público que as pessoas não gostam de falar, não gostam de revelar, e principalmente há aqueles que prestam serviço para o município, né, que às vezes querem burlar a lei, né, a questão das empresas que trabalham no serviço privado dentro do município também, porque às vezes esquece que mesmo sendo empresas privadas, elas sobrevivem do dinheiro público. Somente através do recurso público elas conseguem efetuar suas ações. Por isso, a transparência é importante, e a transparência vai desde as grandes questões até das nossas pequenas ações. A gente colocar na internet o que vai ser discutido na Câmara, as reuniões onde estão acontecendo, o que a gente está fazendo. Acho que a vida pública depende disso. É impossível fazer isso, esse trabalho, sem transparência. Obrigado, vereador. Eu também gostaria de agradecer a participação do nosso amigo Carlos Salles na sessão de hoje, saudar aqui todo o grupo do Movimento Cidadania em Ação. Nós sabemos do trabalho que vem sendo desenvolvido por esse grupo de pessoas interessadas em ajudar o município. É assim que eu vejo nesse grupo. Eles têm intenção, as intenções são sempre no sentido de melhorar para a nossa comunidade. Então fica aqui sempre à disposição dessa Casa Legislativa, as ações desse grupo, e nós fazemos questão de estar presente, inclusive em alguns atos desse movimento, porque nós entendemos que é um movimento que vai do lado do bem. E também saudar aqui nosso ex-vereador Irineu Defende, obrigado pela presença. Também quero saudar aqui o jovem